Bora lá começar que o nosso canal tá repleto de vídeo de Freitas, só porque apoiou. Comentar um pouquinho sobre isso aqui. Também sobre o caso do pedido de cassação do Eduardo Bolsonaro, já foi encaminhado para o STF. Alguns deputados se manifestaram a favor do Eduardo Bolsonaro nesse caso aqui. Mercenário lá da Rússia, sabe o grupo Wagner? Pois é, ele tem tentáculos e atuação dentro da Venezuela. Mas já tem um braço de investigação que mostra que talvez esse grupo esteja adentrando no território brasileiro. A gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão aqui com vocês. Bora começar? Só não esquece de dar o like, curtir, compartilhar. É muito importante para o YouTube entender a relevância, o Facebook entender a relevância e mandar para mais pessoas. E se não é inscrito, inscreva-se no canal para sempre se manter bem informado, atualizado sobre as maiores e mais importantes notícias do nosso Brasil e da política. Bora lá? Vamos começar? Antes de mais nada, obrigado por ter passado mais um dia comigo, acompanhando as informações e as notícias aqui conosco. E o nosso intuito aqui é tentar fazer com que você entenda um pouquinho mais esse emaranhado complexo aqui, que é a política brasileira. Bora começar? Então, vem comigo. Olha só, essa aqui é a postagem do Kim Paim. O Kim Paim é um influenciador de direita e ele traz um comentário aqui, no mínimo interessante. E o Lula, que traiu a esquerda mais uma vez e agora está negociando o Ministério do Esporte com o Marcos Pereira, do Republicanos. Para quem não conhece o Marcos Pereira, do Republicanos, é esse aqui. É ele que fez aquele vídeo do lado do Tarcísio, argumentando pela aprovação da reforma tributária. Ele, inclusive, chegou a escrever o seguinte: quem votou contra a reforma tributária votou contra o Brasil, pois ela é uma pauta de Estado, não de governo A ou B. O novo sistema vai fortalecer a nossa economia, com mais investimentos e, consequentemente, com a geração de empregos e renda. Na prática, a gente sabe que vários mecanismos estão argumentando que nós teremos talvez uma das piores cargas tributárias do mundo. E essas matérias foram divulgadas tanto no Globo quanto na Revista Oeste, dentre outras matérias. Então, aqui, ao que tudo mostra, o Republicanos deu o apoio à reforma tributária em troca desse ministério, em troca do ministério. O Kim Paim, ele fez críticas aqui, ele deu uma cutucada de leve no Guilherme Boulos, né? E falou: e aí, Guilherme Boulos, vai abrir espaço para um vice do Republicanos em sua chapa também? Por quê? Porque já dizem que o Boulos foi um acordo que o Lula teve para manter o Boulos na prefeitura de São Paulo. Porque, na verdade, Boulos seria candidato a governo de São Paulo, contra o Haddad e contra o Tarcísio. E aí o Boulos deixou de concorrer para apoiar o Haddad contra o Tarcísio e perdeu. E agora já tem gente dizendo que o ministro dos Direitos Humanos do Lula vai concorrer também. Ou seja, Lula vai quebrar o acordo que ele fez com o Boulos. E agora, dando o Ministério do Esporte, ao Republicanos, que é aquele partido dos pastores, da ala evangélica, sabe? Pois é, fazendo isso, ele está traindo a esquerda, que queria ter o domínio total da pauta, e aí a coisa fica mais complicada ainda para o Lula. Vamos lá, matéria da Folha de São Paulo para vocês. Deputada aciona STF contra Eduardo Bolsonaro por comparar professores a traficantes. É o seguinte, foi uma fala durante um evento, uma manifestação no grupo Pro Armas que aconteceu lá em Brasília. Foi uma manifestação bonita, muita gente participou, eu acompanhei aqui, trouxe editorial sobre isso para vocês, falando sobre as manifestações que aconteceram lá em Brasília no domingo. A grande questão é que durante uma das falas, o Eduardo Bolsonaro falou que tem que se tomar cuidado com os professores doutrinadores, que eles sequestram as suas crianças ideologicamente. São piores do que os traficantes, uma vez que os traficantes, eles dão as drogas, mas os professores que fazem essa ideologia, eles põem pais contra filhos e instauram o caos dentro das famílias. E essa fala do Eduardo Bolsonaro teve uma repercussão muito grande na esquerda e essa deputada
que é a Luciene Cavalcante. Eu particularmente não conheço, nunca tinha visto falar dela. A deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL, apresentou notícia-crime direta ao STF contra o também parlamentar Eduardo Bolsonaro, que, em discurso nesse domingo, comparou o que chamou de professores doutrinadores a traficantes de drogas. Abre aspas para a fala do Eduardo Bolsonaro. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime, disse o deputado em um evento pró-armas em Brasília. É lógico que, como não poderia ser diferente, o Flávio Dino correu, se manifestou e falou que vai usar a Polícia Federal para investigar a fala do Flávio Bolsonaro, porque, segundo ele, tem um discurso de ódio ali, perdão, o Eduardo Bolsonaro, que ali tem um discurso de ódio. O Paulo Bilinski, que é deputado federal, e outros políticos saíram em defesa do Eduardo Bolsonaro, enquanto que outros saíram em acusação. É lógico, a esquerda acusando que é discurso de ódio, enquanto que a direita fala que é mais um pretexto para caçar o Eduardo Bolsonaro, e é o que a esquerda quer fazer, eliminar por completo qualquer opositor. O delegado Paulo Bilinski escreveu o seguinte nas suas redes sociais: armas e drogas entrando pela fronteira, lavagem de dinheiro, corrupção, organizações criminosas, nada disso importa para o Dino, só o discurso dos parlamentares da direita. Parabéns. E aí, a fala do Flávio Dino, falando que determinou a Polícia Federal que faça análise dos discursos proferidos nesse domingo em ato armamentista, ou seja, eles que têm essa ojeriza total aos apoiadores da legítima defesa através do uso das armas. O Alexandre de Freitas, que é político também no município de São Paulo, vereador, ele escreveu o seguinte: o Bolsonaro São Paulo, que é a reflexão, é o nome do Eduardo Bolsonaro no Instagram, está certo. Professor doutrinador é pior que traficante de drogas. A alienação ideológica do professor tem efeito destrutivo maior que a cocaína. Mata mais que a heroína e deixa mais idiota do que a maconha. Além disso, a desintoxicação é bem mais difícil e demorada. Então ele fez a crítica aqui ao caso do Eduardo Bolsonaro e escreveu: bom, errado não tá, né? Apesar do sarcasmo, a alienação ideológica é coisa séria. Professores não têm liberdade de expressão em sala de aula e a liberdade de cátedra de relação tem relação direta com a matéria que ele tem obrigação funcional de ensinar. Abusar da audiência cativa dos alunos dentro de sala de aula para praticar militância política, além de ser antiético, também caracteriza a falta funcional e deveria ser punida pela administração pública. E só para lembrar, professor é educador. Quem educa é pai e mãe, né? É a fala do Alexandre de Freitas aqui. O que eu quero colocar sobre esse ponto aqui, dessa fala do Eduardo Bolsonaro? O fato da doutrinação em sala de aula, ela é muito, muito danosa mesmo. É algo que realmente não deveria acontecer dentro da sala de aula, nem para a direita e nem para a esquerda. O professor deveria estar lá para ensinar coisas úteis ainda. Porque tem muito conteúdo que a gente vê nas escolas atualmente hoje que não vão levar a uma elevação moral das crianças. A gente sabe muito bem que hoje há uma nítida doutrinação, sim, isso não é teoria da conspiração, existe nas universidades, então, sem sombra de dúvida, é algo escatológico, é algo assustador. E aqui o que o Eduardo Bolsonaro fez, a forma que ele utilizou é uma forma de expressão, e eu não acredito que ele utilizou isso no sentido de dizer que é pior, literalmente, do que o traficante. Não. O que ele quis dizer aqui é utilizando isso como um paradigma para mostrar o quão danoso é a doutrinação dentro das escolas. E é. O professor que quiser ter a liberdade de não concordar com aquela agenda, ele vai ser perseguido dentro da própria instituição. Isso é ter liberdade? Pode ter certeza que não. Vamos lá, trazer mais uma matéria para vocês.
vocês devem ter visto falar sobre o Grupo Wagner. O Grupo Wagner é aquele grupo de mercenários que atuou na Rússia. Há poucos dias ele figurou nos noticiários aí, que eles tentaram fazer uma rebelião contra o próprio Putin. O que é esse grupo e o que são esses mercenários? Esses mercenários são pessoas que trabalham na guerra pelo dinheiro, em troca de dinheiro. E esse grupo, ele tentou tomar a Rússia, teve uma briga com o Putin. A grande verdade é que esse grupo, ele tem tentáculos em várias partes do mundo. E é isso que a Gazeta do Povo fala aqui. O Grupo Wagner auxiliou no treinamento de unidades da Venezuela. Segundo um relatório de uma empresa de inteligência, em 2022, o grupo também treinou milícias pró-Maduro, no estado de Táchira, processo que ainda contou com a participação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, e do Exército de Libertação Nacional, que é o ELN, que são grupos terroristas que existem lá dentro da Colômbia, né? Mas aqui eles atuaram em favor da Venezuela. Eles atuam na proteção de refinarias, tá? Esse grupo apontou que eles fazem a defesa do próprio líder venezuelano, Nicolás Maduro, e também tem uma atividade de defesa das refinarias para que os Estados Unidos não atinjam essas refinarias. E eles têm acesso à mineração, eles exploram a mineração dentro da própria Venezuela, ele tem acesso às minas de tório, tá, lá na Venezuela, que são grandes exportadoras de minério, e fazem a extração de riquezas. Só que o Reino Unido, que fez essa denúncia aqui, e alegou que o Nicolás Maduro estão usando eles a seu favor. Só que há um estudo paralelo que diz que há uma vinculação, inclusive, desse grupo com o PCC aqui no Brasil e o vínculo de venezuelanos que vêm com esse treinamento do Grupo Wagner para auxiliar o PCC. Olha só essa matéria do UOL aqui, que interessante. Membros do PCC e do Comando Vermelho se escondem em áreas indígenas e quilombos na Amazônia. Então, depois que essa matéria que foi divulgada, tornou-se público que o PCC e o próprio Comando Vermelho estão dominando grande parte da extração de minério lá na Amazônia. Mas o que chamou a atenção é que eles estão recrutando venezuelanos para ampliar o exército em Roraima e no exterior. Ou seja, o mesmo modo de operação que vem acontecendo lá na Venezuela com o Grupo Wagner, o PCC vem fazendo. Só que a ideia que se discute aqui, que foi levantada até por um deputado, o Paulo Bilinski, que é delegado da Polícia Federal, ele argumenta que esses venezuelanos que estão ingressando no Brasil já vieram com o treinamento do Grupo Wagner. Essa matéria aqui é do El País. Venezuelanos ganham forças e cargo-chave no PCC em Roraima após batismo feito por liderança nacional. Segundo denúncias do Ministério Público, ao menos 740 venezuelanos integram a facção do Estado. O PCC teria articulado aliança com o grupo criminoso Trem de Aragua, da Venezuela. Ou seja, há esse vínculo aqui com o grupo criminoso da Venezuela e esse mesmo grupo aqui tem vinculação com esse grupo Wagner da Rússia. Ou seja, mostra que há uma ligação completa entre essas facções que estão crescendo o poder, que estão articulando para ter mais poder de domínio aqui na região toda. E aí, em contrapartida a isso, a gente vê o ministro da Defesa, o Múcio, argumentando que cada dia mais o exército brasileiro fica sem armas, sem força, ou seja, não é enviado os recursos que deveria para o exército brasileiro. Aí eu te pergunto, se você fizer uma análise mais ponderada de tudo isso, a que interessa, como interessa fazer essa análise aqui, da qual eu terei um exército mais fraco, mais vulnerável, e do outro lado, grupos fortemente armados, como o Grupo Wagner, aqui do lado, na Venezuela, e esses mesmos venezuelanos se integrando ao PCC aqui no Brasil. Ou seja, a coisa está indo para o buraco, está ficando muito perigoso. Vamos lá.
O deputado Sanderson, ele fez uma publicação nas suas redes sociais criticando a atuação de Lula e falando que vai fazer uma denúncia. Foi feita uma denúncia contra o Lula no TCU. Lula da Silva e a farra com o dinheiro público. A pedido do deputado Sanderson, o Tribunal de Contas da União investigará a regularidade e legalidade dos gastos com hospedagem no exterior do presidente Lula e sua comitiva. Se tem uma coisa que a gente sabe é que os gastos são estupidamente gigantescos durante essas viagens do Lula. Aí ele escreveu aqui: atendendo à representação nossa, o Tribunal de Contas da União instaurou investigação para apurar a regularidade e legalidade dos gastos com hospedagens realizados pelo atual presidente da República, Lula da Silva, e sua comitiva de viagem ao exterior. O presidente Lula da Silva teria gasto nos 5 primeiros meses de governo, apenas com hospedagem, um montante de 7,3 milhões, valor ao qual estariam inclusos os gastos com os carros, nem com a contratação de intérprete. Ou seja, só de hospedagem mesmo, em 5 meses, em algumas viagens que foram feitas, 7,3 milhões só em hospedagem. E quem paga essa brincadeira toda é você e sou eu. Vamos partir para outra matéria agora. Há especulações de que o próximo indicado para o STF por Lula possa ser o ministro da Justiça, Flávio Dino. Segundo essa matéria do Guilherme Amado, aqui do Metrópolis, o Flávio Dino afirmou a aliados que ele não quer ser indicado ao STF, que ele nunca pressionou o Lula para ter essa indicação. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou aos aliados bem próximos que, embora considere uma indicação para o Supremo algo honroso, não tem interesse em ir neste momento para o tribunal. Em outubro, será aberta uma vaga com a aposentadoria de Rosa Weber. Ou seja, em outubro o Lula vai ter a possibilidade de indicar mais um ministro do STF. Lembrando que o ministro, o advogado dele, já assumiu tá? Ou seja, já é ministro do STF, já assumiu os trabalhos. Agora, há a possibilidade de que Flávio Dino seja o próximo a assumir essa cadeira. Teve uma acusação do senador Marcos Duval de que o Flávio Dino tinha provas cabais contra o Lula, inclusive sobre os atos do dia 8 de janeiro, e que ele usaria isso para chantagear Lula e ameaçá-lo de que ele fosse o encaminhado para o STF. E o Flávio Dino negou aqui a partir de tal. Vamos lá, pessoal. Uma publicação aqui do Magno Malta, aqui, ó, da revista O Antagonista. Cruzoé. O novo golpe de Ortega para sufocar a igreja na Nicarágua. Ditadura comunista persegue aos cristãos. Não queremos ver isso acontecer no Brasil. Mais um capítulo da triste realidade vivida pela população nicaragüense sob a ditadura comunista de Daniel Ortega. Neste caso, o foco é a perseguição e o sufocamento da igreja no país, evidenciando o mais recente golpe aplicado pelo regime. E aqui o Magno Malta faz críticas a atuação do Ortega, inclusive a prisão de brasileiras, freiras brasileiras que estão lá no país. E ele argumenta aqui, o Magno Malta, que essa mesma perseguição não acontece aqui contra a igreja no Brasil católica, mas ela já começa a acontecer contra a igreja evangélica, ou seja, a igreja protestante aqui no Brasil. E ele argumenta aqui, inclusive, o caso do André Valadão lá. Falando sobre a economia agora, a gente parte para uma matéria do Estadão, que eu achei muito interessante trazer aqui para vocês. A dívida gigantesca da China cresce de forma acelerada. Que efeitos isso pode ter no mundo? Deixa eu tentar explicar para vocês aqui, de forma assim, macroeconômica, aqui, o que está acontecendo em relação ao Brasil, China e outros países. Os Estados Unidos têm uma preponderância muito grande por causa do uso do dólar. E tem quem defenda essa atuação do Lula, que eu vou explicar para vocês, e tem quem critique. E aqui, independente de direita ou esquerda, eu estou falando de questão econômica. A ideia do Lula e do BRICS como um todo é criar uma moeda para que eles não precisem ficar dependentes do dólar. Ou seja, a intenção é pegar o banco dos BRICS, o grupo dos BRICS, que hoje tem África do Sul, China, Índia, Brasil e Rússia, e agora já entraram mais países, Arábia Saudita, dentre outros, e abrir porque já tem 16 pedidos de países que querem participar desse grupo.
E esse grupo deixa de usar o dólar e passa a usar a moeda chinesa como base para fazer todas as negociações. A ideia é que a partir do momento que não precisa mais de utilizar o dólar, o Brasil deixe de exportar para os Estados Unidos e a China deixe de adquirir produtos dos Estados Unidos e a China passe a adquirir tudo do Brasil. Então vamos lá. Eu vendo milho, por exemplo, Brasil. Parte eu vendo para os Estados Unidos e parte eu vendo para a China. A China precisa de milho. Ela compra parte da produção americana e parte nossa. A ideia é que a China mine as relações comerciais com os Estados Unidos e comece a adquirir mais produtos brasileiros. A expectativa é muito grande de que as nossas exportações estourem. Então tem gente do agro, independente da questão ideológica, está falando que isso vai ser uma ótima, porque aí nós teremos que negociar com a moeda do BRICS, vão ter mais países que querem se aconchegar nesse BRICS, e aí vai se tornar uma moeda forte, de forma que nós não vamos precisar mais do dólar. Mas aqui tem um problema, é apostar em algo novo, é apostar em algo que não tem transparência. E aí, de acordo com essa matéria aqui, existe uma dívida gigantesca da China, porque a China está investindo muito em países emergentes para criar um superbloco de proteção econômica. E não se sabe se isso vai dar o resultado. Por quê? Porque ela está lidando com amadores políticos, como, por exemplo, o próprio Brasil, que tem uma instabilidade muito grande, porque entra político e sai político, só tem um trabalho de corrupção gigantesco. Ou seja, não existe aquela estrutura e aquela solidez que a União Europeia tem, que os Estados Unidos têm, que os países que estão mais, digamos assim, na crista da onda, os mais poderosos, já sabem negociar e comercializar. Aqui nesse caso, não tem isso. A China, ela acaba entrando aqui numa negociação com países assim emergentes, mas que ainda estão meio perdidos na situação. E aí, com essa dívida gigantesca que ninguém sabe, porque não há transparência nos assuntos que a China trata, pode acontecer o seguinte: pode acontecer dessa moeda se subvalorizar demais, ou seja, o Brasil deixa de comprar dólar, compra tudo em yuan, e o yuan cai demais, e aí pode criar uma crise financeira sem precedentes. Pois é algo arriscado demais, e aqui tem muita gente que fala que é por questões ideológicas. Flávio Bolsonaro fez uma postagem defendendo Tarcísio de Freitas e disse o seguinte: atacar o Tarcísio de Freitas, além de não ser inteligente, é uma grande injustiça. Foi um ministro competente, trabalhador e aceitou a missão de ser candidato a governador de São Paulo por lealdade a Jair Messias Bolsonaro. Siga firme, mostrando o trabalho e a sua importância em São Paulo. Ainda continuam os ataques e as críticas ao Tarcísio de Freitas, porque uma série de informações trazem críticas à reforma tributária. E fala que Tarcísio se vendeu, Tarcísio foi a favor disso porque não está pensando no povo brasileiro, está pensando mais na negociação do próprio Estado, que ele lucrou com alguma coisa. O Bolsonaro também fez uma publicação e falou: após Tarcísio prometer lealdade, Bolsonaro exalta obras do seu ex-ministro. Ou seja, o Bolsonaro mostrou muito bem que entendeu os argumentos e o porquê o Tarcísio resolveu optar por aquele apoio ali, e que nada disso estremeceu, e que a esquerda está só querendo criar esse racha dentro da direita, e que Tarcísio é um grande aliado, um forte aliado em relação ao combate aqui às pautas que podem detonar a economia brasileira. Vamos lá, enquanto a gente tem a questão da ideologia na economia, tudo isso que a gente está falando, tem uma matéria do Estadão aqui, ó. Lula prioriza viagens ao Nordeste e evita redutos bolsonaristas no Sul e no Centro-Oeste. É fato, os estados que mais têm uma certa rejeição ao Lula são os estados do Centro-Oeste, Sul e uma mescla muito grande aqui no Sudeste. Isso é fato. Então, países como Santa Catarina são 70%, Goiás, por exemplo, 70%, 69% são anti-Lula, anti-PT. E Lula evita ao máximo
ir a esses estados e tenta fazer as suas articulações só no Nordeste. Isso mostra ainda a falta de força. Lula hoje não tem a possibilidade de andar nas ruas da mesma forma que Bolsonaro anda, ou seja, com uma maior liberdade, com uma maior manifestação popular a seu favor. Isso é fato. E aí, é essa crítica aqui que o Estadão faz dentro do seu editorial, tá certo? Pessoal, é isso por hoje, para o vídeo não ficar muito extenso. Eu tinha outras pautas que eu ia discutir, mas a gente vai deixar para amanhã. Então, obrigado por ter ficado até o final, é sempre um prazer estar aqui com você e a gente continua trazendo conteúdo para vocês. Grande abraço.